Exportadores de carne bovina do Brasil acabaram com a dependência de apenas um mercado ao aumentar radicalmente o mix de distribuição para o mercado externo. Claro que nenhum mega frigorífico exportador e menos ainda entidades criadas para defender apenas e tão somente os interesses comerciais dessas empresas, como é o caso da ABIEC, vai ocupar a mídia para te falar isso. Nada de Hong Kong ou China, Rússia ou União Europeia. Os frigoríficos exportadores de carne bovina que operam no Brasil estão, neste ano de 2019, com o maior mix de distribuição da história. É o que alerta um novo estudo investigativo da equipe de pecuária de corte da Rural Business e que nós vamos te mostrar agora. Para que o assinante e estrategista de mercado entenda o que está acontecendo por debaixo do pano no mercado exportador de carne bovina do Brasil, nós fomos consultar os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E chegamos à conclusão de que nunca se vendeu carne bovina com tamanha variável de distribuição como visto neste ano. E claro, a BIEC nenhuma vai te contar isso. Observe no pacote gráfico que nós vamos apresentar a partir de agora o que denominamos de outros e que juntos somam atualmente 150 países compradores de carne bovina dos frigoríficos brasileiros. E eles não têm nada a ver com China e Hong Kong, nada a ver com as vendas para a Rússia ou União Europeia. Durante o primeiro semestre desse ano, esses outros países foram os grandes compradores da carne bovina dos frigoríficos brasileiros. E como você sabe muito bem, ninguém fala isso por aí. Juntos, esses países responderam por um total de 326.480 toneladas compradas nas plantas brasileiras que atuam com o mercado externo, comprando 1 bilhão e 270 milhões de dólares e que, pelo câmbio, se transformou em 4 bilhões e 890 milhões de reais. Vale lembrar que 821.790 toneladas foram exportadas pelos frigoríficos a partir do Brasil nos 6 primeiros meses desse ano, 20% acima do registrado em 2018, quando 684.800 toneladas de carne bovina foram embarcadas. Todo esse volume rendeu aos frigoríficos brasileiros que exportam a carne bovina produzida por você um novo recorde de faturamento. 11 bilhões e 900 milhões de reais, ou 3 bilhões e 90 milhões de dólares. Resultado 27,5% acima do registrado entre janeiro e junho de 2018, que fechou em 9 bilhões e 330 milhões de reais. É importante observar que na lista desses outros países não estão China e Hong Kong, Egito, Chile e Emirados Árabes, que são hoje os 5 maiores clientes dos frigoríficos exportadores de carne bovina do Brasil. Agora que você sabe disso, dê menos peso quando ouvir por aí que a China isso, que a Europa e Rússia aquilo. Lembre-se de outras análises de mercado onde nós mostramos que individualmente a China compra hoje apenas 18% da carne bovina exportada pelos frigoríficos brasileiros. Tem sempre muita gente que gasta dinheiro na mídia para desviar a sua atenção para cenários diferentes dos que são desenhados aqui por nossa equipe, para continuar tentando fazer com que você venda o gado de qualidade mais barato do planeta. E claro, em ambientes de baixa oferta, fazendo de tudo para que o brasileiro consuma carne bovina cara, ainda mais em tempos de entre-safra radical, como a que vamos começar a ver nos próximos meses. E por falar em parte dos exportadores que estão fazendo de tudo para que o brasileiro consuma menos carne bovina, nos solidarizamos com a carta aberta publicada pela Comissão Jovem da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, em repúdio à reportagem que foi ao ar no dia 15 de julho, na hora do almoço na TV RBS, que exibiu uma matéria contra o consumo da carne, ainda mais no Dia do Pecuarista, divulgando inverdades quanto à produção de gado elevar os níveis de CO2 no meio ambiente, quando, na realidade, estudos comprovam que a atividade tem níveis negativos como CO2. Por trás de opiniões com falso valor científico e campanhas como a Segunda Sem Carne, se esconde o interesse de parte dos frigoríficos exportadores, que, diante da iminência de enfrentar a mais radical entre-safra da história, quer fazer com que o consumidor brasileiro coma menos carne e, assim, consiga manter a margem de lucro nas exportações.
Por trás de reportagens como essa se escondem as milhares de indústrias dependentes da matéria-prima gado gordo e que geram milhões de empregos. E que mesmo os veganos, por opção, acabam consumindo ao comprar um simples cosmético que tem na sua fórmula produtos muitas vezes mascarados e que são derivados de um bovino. Chega de conversa fiada para comprar gado gordo barato no Brasil. Avante Comissão Jovem da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Só com informação profissional de mercado nós vamos sobreviver e trazer de volta o lucro para uma das maiores atividades geradoras de empregos indiretos do planeta. E antes de encerrar, se você opera com estratégia de venda de gado gordo neste momento, saiba que nesta quinta-feira, como alertado, os produtores fecharam a porteira diante da tentativa de grandes frigoríficos em baixar o valor do boi e da vaca gorda no Brasil. Nesse ambiente, as escalas de abate não andaram no ritmo esperado e as mesas de estratégia de compra sabem que não podem ficar gastando munição de gado confinado próprio para tentar baixar o valor da arroba no Brasil, já que eles também sabem que não tem volume e podem gerar buracos ainda mais radicais de oferta, na medida em que a entre-safra 2019 avance. Nesse ambiente, prepare-se para, no curtíssimo prazo, ver o retorno de propostas de compra com valores mais altos em todo o Brasil. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de pecuária. Você vê agora a média de preço do boi gordo no Brasil nesse mês de julho. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.